Olá, mulherada! Vamos falar um pouquinho sobre as opções que existem no mercado de coletor menstrual reutilizável e ecológico, no caso. Os absorventes descartáveis, que são aqueles que a gente já está mais habituada a comprar, a maioria das mulheres usam, o tampão de algodão ou o absorvente de algodão descartável. Então aqui eu separei algumas opções, umas que eu já conheço, que eu já usei, e outras que eu não usei, mas que eu já ouvi opiniões de outras mulheres. E de qualquer maneira, tô trazendo aqui um parâmetro mais pessoal, uma ideia mais pessoal sobre esses coletores, até porque o ideal é que você utilize alguns que você puder comprar, tiver acesso, e aí descubra qual é o seu perfil, com qual tipo de coletor reutilizável você se sente mais segura, mais confortável, para passar por esse momento de uma maneira tranquila. Até porque qualquer coisa que a gente resolva usar diferente, a gente vai ter que se adaptar, vai ter um processo de adaptação, né? Então é bom que quando você escolher um tipo ou outro, você use algumas vezes para ver se realmente aquilo serve para você ou não. Existe a calcinha absorvente, que é uma calcinha que já vem com um material, que é uma tecnologia que eu não vou saber explicar aqui para vocês, mas enfim, qualquer pesquisa rápida no Google você já pode encontrar esse tipo de informação. É uma calcinha que tem algumas marcas que vendem, ela vem com o absorvente permeável já inserido na calcinha, então você usa essa calcinha durante o período menstrual, você tem que ter algumas dessas calcinhas para poder trocar, porque você pode lavar. Eu acho que elas duram em média 2 anos, pensando numa medida de 50 lavagens, é o que está escrito lá no site, segundo a pesquisa que eu fiz. Elas custam de 30 a 80 reais, então eu acho que essa variação de preço também vai de acordo com a qualidade do produto, né? Então também é uma coisa que varia bastante. Além do seu conforto, que cada mulher vai se sentir mais confortável com as marcas também variam bastante e é importante que talvez tenha, se você puder, porque também não é uma coisa tão barata assim de ficar comprando e descartando, mas experimentar de uma marca e de outra para ver se tem diferença entre elas. Como eu disse, não vai ser um processo tão fácil você parar de usar o absorvente descartável para um coletor reutilizável. O coletor menstrual interno de silicone, que é o famoso copinho, que é um copinho de silicone, tem também de várias marcas. Eu estava pesquisando e vi que tem um que custa menos de 10 reais na internet e que eu nunca usei, mas pelo que eu entendi ele é um pouco mais duro do que esses que custam de 80 para cima, até 100 e poucos reais. Mas é um coletor de silicone que você vai conseguir manusear ele facilmente, porque ele é molinho, você introduz na vagina e ele vai se encaixar na vagina de forma que veda. Então o sangue ele vai cair ali dentro. Cada mulher tem um ciclo diferente, um fluxo diferente. Então pode ser que no começo da menstruação você consiga ficar mais horas com ele e depois num fluxo maior você tenha que trocar mais. Ele é bom para usar em casa. Eu uso só esse hoje em dia e eu alterno com outro tipo de coletor, às vezes o descartável mesmo e às vezes o de algodão, de pano, que é reutilizável. E para usar em casa ele é bom porque você vai ter como lavar a mão, você pode ter a opção de descartar esse sangue no vaso sanitário mesmo, ou na pia, ou você pode colocar no recipiente e depois descartar ele na terra, para as pessoas que gostam mais de ritual, com o ciclo menstrual. Mas vai muito de você, assim, eu acho muito confortável. Às vezes eu fico um pouco dolorida, então isso torna um pouco difícil inserir e tirar várias vezes, então por isso que eu alterno com outros métodos, mas é o método que mais se encaixa para mim. No começo foi um pouco difícil, porque eu senti um pouco de cólica, um pouco de náusea, e é normal porque
Eu já vi também outras mulheres relatando isso. Pode parecer que tem uma coisa estranha lá dentro e aí o corpo acho que reage. Como eu disse, você tem que experimentar e usar algumas vezes, porque pode ser que você se acostume, que seu corpo se acostume com aquele tipo de coletor. Tem um outro coletor menstrual, que é um coletor de plástico. É um coletor que você... Eu acho que ele não serve como uma indicação, porque é um coletor que ele vai ser descartável de qualquer maneira e ele é feito de plástico. Então, não acho que é uma indicação, mas enfim. É um coletor que eu também já discordo da maneira como eles vendem esse coletor, porque a primeira frase que eu li aqui na internet é que você pode usar esse tipo de coletor até nos dias que são muito desagradáveis e vai contra o que eu acredito, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui justamente pra gente falar sobre a experiência de menstruar e do ciclo menstrual como um processo de autoconhecimento pra mulher, não como uma fase desagradável, né? Então, não é uma indicação, mas tem uma coisa que faz vender o produto, que você pode ter relação sexual usando esse tipo de coletor sem menstruar. Eu também não vou vender essa ideia aqui, porque eu acho que a mulher tem que ter essa liberdade de transar mesmo menstruada e se sentir confortável, ou não, ou escolher não transar durante a fase da menstruação, e isso não ser um problema também. Mas enfim, eu já vi mulheres falando que usaram e gostaram e se sentiram mais confortável, e também não vamos julgar sobre isso. Eu não gosto de dormir, eles falam que você pode dormir também com esse coletor interno. Eu não gosto de dormir nem com esse coletor de plástico e nem com o coletor de silicone, porque eu sinto que o sangue ele fica preso lá dentro e esse fluxo sanguíneo eu não sei, é uma coisa minha. Assim, parece que não flui, eu não me sinto confortável, às vezes me dá cólica, no dia seguinte é ruim, então eu gosto de dormir sem absorvente, sem coletor interno. Então, durante a noite, eu prefiro usar um absorvente de algodão ou o próprio absorvente descartável, porque, enfim, é um processo meu, eu não consegui ainda deixar totalmente de usar o descartável para esses momentos. O coletor menstrual, também interno, quando você tá indo para uma balada, para o carnaval, para uma festa na rua, ele acaba não sendo muito prático, porque você tem que colocar o dedo bem próximo ou até internamente para tirar o vácuo e conseguir tirar o coletor. Então, se você não tem onde lavar a mão, se você, enfim, mesmo lavando a mão, você tá na rua, né, fica complicado. Então, eu tento pensar em outras formas que não seja o coletor interno. E também tem um disco de silicone que eu também nunca usei. Parece que é uma coisa mais nova, mas eu já vi gente falando que usou, que se sentiu mais confortável porque ele se encaixa melhor no canal vaginal. Então, como eu disse, varia bastante de mulher para mulher, você tem que experimentar. E esse coletor, ele é menor, parece, ele não é como o copinho, que tem enfim, vocês vão ver uma foto. Ele tem um formato um pouco oval. Ele é um disco mesmo e ele tem uma bolsinha embaixo. E por isso parece que ele fica mais anatomicamente confortável. Algumas mulheres dizem que gostaram mais do que o coletor, o copinho, né? Que é o mais comum de ser visto no mercado para comprar. As indicações também dele são que você pode dormir, que você pode fazer academia, que ele não vaza. Enfim, de novo, varia dependendo do seu fluxo. Eu acho que esses são os mais comuns no mercado para comprar. Se tem algum outro que existe, que eu não tenha falado aqui, você quiser comentar aí embaixo, dando essa indicação, pode ser interessante até para um próximo vídeo poder falar dele. Mas esses são os mais comuns no mercado, são os que eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente ou de usar. E tenho amigas que também já usaram ou que já comentaram sobre. De novo, você vai se adaptar dependendo do seu fluxo, dependendo do qual você se sente mais confortável. Então a minha dica é que você tente realmente experimentar alguns e
e que você tente passar por esse processo assim de uma maneira bem leve, porque não é tão fácil realmente a gente deixar de usar o absorvente descartável por um reutilizável, porque às vezes a gente já criou tanto na nossa cabeça que aquele sangue é sujo, que é fedido, que a gente quer jogar fora. Mas assim, sinceramente, a minha experiência, por exemplo, de jogar o meu sangue nas minhas plantas é muito interessante, porque realmente as plantas ficam muito mais saudáveis e mais verdinhas, assim. Mas enfim, não precisa fazer esse tipo de coisa se você não é adepto a isso. E é isso, gente. Tenham uma boa experiência com os coletores reutilizáveis, até porque você vai ajudar não só o meio ambiente, mas o seu próprio processo de autoconhecimento com o seu ciclo menstrual.